Quando falamos em desenvolvimento e progresso, sempre surge uma pergunta: como protegemos nosso precioso planeta enquanto avançamos? A resposta é: a IA. A avaliação de impacto ambiental, a IA, é um instrumento-chave da Política Nacional do Meio Ambiente, criada para garantir equilíbrio entre o desenvolvimento humano e a preservação ambiental. Identificar, avaliar e prever impactos ambientais. O objetivo é minimizar, mitigar ou eliminar completamente esses impactos. Do planejamento à desativação, a AI está lá, garantindo um acompanhamento ambiental em cada passo do caminho. A AI é regulamentada no Brasil pela Resolução CONAMA nº 2/A3/7 de 1997, que estabelece os procedimentos e critérios para a realização da IA. O processo de IA é composto por uma série de etapas, tais como identificação dos impactos ambientais, etapa em que são identificados os possíveis impactos ambientais que podem ser gerados pelo empreendimento ou atividade. Avaliação dos impactos ambientais, etapa em que são avaliados os impactos ambientais identificados na etapa anterior, levando em consideração as características do meio ambiente afetado, bem como as características do empreendimento ou atividade. Identificação dos impactos ambientais, etapa em que são identificados os possíveis impactos ambientais que podem ser gerados pelo empreendimento ou atividade. Avaliação dos impactos ambientais, etapa em que são avaliados os impactos ambientais identificados na etapa anterior, levando em consideração as características do meio ambiente afetado, bem como as características do empreendimento ou atividade. Definição de medidas mitigadoras, etapa em que são definidas as medidas de prevenção, mitigação e controle dos impactos ambientais identificados na etapa anterior. Elaboração do relatório de impacto ambiental, RIMA, etapa em que é elaborado o RIMA, que é um documento que contém as informações sobre o empreendimento ou atividade, os impactos ambientais identificados, as medidas mitigadoras propostas, entre outras informações relevantes. Análise do RIMA, etapa em que o órgão ambiental responsável analisa o RIMA e decide sobre a concessão da licença ambiental para o empreendimento ou atividade. A AI é mais do que um processo. É nossa promessa de que, enquanto avançamos como sociedade, garantimos que nosso planeta continue florescendo. Um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, o EIA é nossa bússola na identificação e avaliação dos impactos ambientais. O estudo de impacto ambiental, EIA, é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, previsto na Resolução CONAMA nº 01 de 1986. Ele é utilizado para identificar, avaliar e prever os impactos ambientais significativos que podem ser gerados por empreendimentos ou atividades humanas. O EIA é realizado durante a fase de planejamento do empreendimento ou atividade, sendo um instrumento importante para a tomada de decisões que visam conciliar o desenvolvimento socioeconômico e a proteção ambiental. O EIA é um processo multidisciplinar, que envolve a participação de especialistas de diferentes áreas do conhecimento, tais como biólogos, engenheiros, geólogos, sociólogos, entre outros. O EIA é dividido em diferentes etapas, que vão desde a identificação dos impactos ambientais até a elaboração de medidas mitigadoras para minimizar esses impactos. As principais etapas do EIA são: caracterização do empreendimento ou atividade. É feita a descrição detalhada do empreendimento ou atividade, incluindo suas características técnicas e operacionais. Identificação dos impactos ambientais. É feita a identificação dos possíveis impactos ambientais decorrentes do empreendimento ou atividade, levando em consideração o meio ambiente e as características da região. Avaliação dos impactos ambientais. É feita a avaliação dos impactos ambientais identificados na etapa anterior, avaliando a magnitude, a extensão e a probabilidade de ocorrência dos impactos. Definição de medidas mitigadoras. É definido um conjunto de medidas para minimizar os impactos ambientais identificados, podendo incluir a adoção de tecnologias limpas, alteração de processos, recuperação de áreas degradadas, entre outras medidas. Elaboração do relatório de impacto ambiental. RIMA. O RIMA é um documento que apresenta as informações coletadas durante o processo de EIA, incluindo a descrição do empreendimento, os impactos ambientais identificados, as medidas mitigadoras propostas e outras informações relevantes. Análise do RIMA. O órgão ambiental responsável analisa o RIMA e decide se concede ou não a licença ambiental para o empreendimento ou atividade.
O EI é uma importante ferramenta para a gestão e proteção do meio ambiente, pois permite que sejam identificados os possíveis impactos ambientais das atividades humanas e que sejam adotadas medidas para minimizar esses impactos, garantindo a sustentabilidade e a qualidade de vida das presentes e futuras gerações. O EI é mais do que um estudo. É um compromisso com o nosso planeta, assegurando sustentabilidade para nós e as gerações futuras. Em uma grande cidade, onde a dinâmica urbana pulsa, as ações que ocorrem nas ruas têm ressonância em todos os cantos. Imagine a inauguração de um grande shopping ou a construção de um estádio. Tais empreendimentos, mesmo antes de sua inauguração, criam ondas de impacto que reverberam pelas redondezas. Não é apenas a construção em si, mas a mudança que ela sinaliza, a promessa e às vezes a ameaça que carrega. À medida que as cidades se expandem, esse efeito dominó torna-se mais proeminente. Empreendimentos, grandes ou pequenos, afetam o comércio local, o trânsito, os preços dos imóveis e até a rotina diária dos habitantes. O café da esquina pode prosperar com a chegada de novos moradores, enquanto um parque local pode se tornar superlotado. Tais mudanças, quando não são gerenciadas adequadamente, podem causar conflitos. Aqui entra o estudo de impacto de vizinhança, EIV. Esta ferramenta, parte do Estatuto da Cidade, serve para garantir que os princípios sociais e coletivos sejam considerados. Antes de um edifício erguer-se aos céus ou de um grande evento tomar as ruas, o EIV avalia o que essas mudanças significarão para os que já residem ou trabalham na área. O propósito do EIV é mais do que apenas identificar os problemas. Ele é um instrumento que informa, media e propõe soluções. Ele garante que a população local seja ouvida e que seus direitos e bem-estar sejam respeitados. É a garantia de que a cidade não será moldada apenas por interesses privados, mas sim por uma visão coletiva de crescimento e progresso. O Estatuto da Cidade estabelece a obrigatoriedade da realização do EIV para empreendimentos que possam gerar impactos significativos na vizinhança. O objetivo é garantir que as ações de desenvolvimento urbano sejam realizadas de forma planejada e integrada, levando em consideração as necessidades dos moradores da região. Além disso, o Estatuto da Cidade estabelece a participação da comunidade no processo de elaboração do EIV, garantindo que as opiniões e necessidades dos moradores sejam levadas em conta na tomada de decisão. Artigo 36. Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança, EIV, para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público Municipal. Artigo 37. Do Estatuto da Cidade. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões. 1. Adensamento populacional. 2. Equipamentos urbanos e comunitários. 3. Uso e ocupação do solo. 4. Valorização imobiliária. 5. Geração de tráfego e demanda por transporte público. 6. Ventilação e iluminação. 7. Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural. Parágrafo único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes do EIV, que ficarão disponíveis para consulta, no órgão competente do Poder Público Municipal, por qualquer interessado. Artigo 38. A elaboração do EIV não substitui a elaboração e aprovação de estudo prévio de impacto ambiental, EIA, requeridas nos termos da legislação ambiental. Outras legislações também podem ser aplicáveis ao EIV, dependendo do empreendimento e da região onde será implantado. Por exemplo, o licenciamento ambiental é obrigatório para alguns empreendimentos, e nesses casos, o EIV deve ser elaborado de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão ambiental competente. Em sua essência, o EIV é uma representação da democracia em ação. É uma ferramenta que incentiva a participação direta dos cidadãos nas decisões que moldarão o futuro de sua cidade. Assim, enquanto a cidade continua sua marcha em direção ao futuro, com novos empreendimentos e atividades surgindo a cada dia, o Estatuto da Cidade e o EIV garantem que o progresso seja alcançado de forma equilibrada, justa e inclusiva para todos.
E é essa a visão de um futuro coletivo e inclusivo que mantém a cidade unida, vibrante e próspera.